Tínhamos dito anteriormente que a Bíblia, que contém a palavra de Deus, ela é formada por Antigo e Novo Testamentos. E também tivemos aqui um vídeo em que nós falamos sobre o ateísmo e vimos que temos pessoas que simplesmente não creem em Deus porque não creem num Deus castigador, num Deus que se vinga, que desce a sua ira sobre os homens. E a gente precisa entender que o Antigo e Novo Testamentos, que formam a Bíblia, elas possuem intenções diferentes. Porque se você ler o Antigo Testamento, as guerras e todas as atrocidades que são cometidas, porque se trata da história de um povo que lutou pela sua existência, que caminhou numa época onde a barbárie era bem evidente, se lutava por um pedaço de terra de uma forma enlouquecida. Até parece que eu estou falando dos dias atuais, né? Mas precisamos entender que para compreendermos o Antigo Testamento, nós cristãos, não estou falando dos judeus, os judeus tratam o Antigo Testamento como a única Bíblia deles. A Bíblia dos judeus, a Bíblia hebraica, são exatamente os 45 livros da Bíblia do Antigo Testamento, que compõem o Antigo Testamento. Mas, para nós cristãos podermos interpretar o Antigo Testamento, nós temos que olhar para o Novo, porque Jesus Cristo é o nosso norte. Jesus Cristo é a palavra de Deus encarnada, e é através dele que nós vamos conseguir tirar essas dúvidas que existem entre o Antigo e o Novo Testamento e que geram muitos problemas entre o protestantismo e o catolicismo, né? Que são, vamos dizer assim, grupos cristãos, mas que divergem em alguns pontos. Por exemplo, até hoje nós temos seitas protestantes que cultuam o sábado como o dia do Senhor. E nós sabemos que o sábado ela é uma doutrina do Antigo Testamento. Vem de sabá, que significa sétimo ou repouso. Da mesma forma que Deus criou, e nós não estamos aqui interpretando os contos da criação, que na verdade são 2 contos, né? Basicamente, um fica no Gênesis 1, e mais alguns versículos do 2, e o segundo conto fica no Gênesis 2. Mas não é isso que nós estamos trazendo para esse vídeo. O que nós queremos dizer é o seguinte: assim como Deus descansou, criou o mundo, o universo, em 6 dias, descansou no 7º, também o homem teria um dia para repousar depois do seu trabalho e cultuar, adorar ao Deus único. Por isso, o dia do repouso, sabá, é o mesmo dia do Senhor, onde a gente para as nossas atividades e se volta para Deus. Por isso que antes de Jesus Cristo, nós tínhamos basicamente a primeira-feira. Você nunca se perguntou por que a semana de trabalho, né, não domingo, mas a semana de trabalho começa na segunda-feira e não na primeira-feira, né? Nós tínhamos a primeira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, 6 dias, mais o sabá, que aportuguesado se tornou sábado. E aí, quando Jesus ressuscita num dia após o sábado, nós temos aí o que? O domingo, Dominicas Dia, né? Dia do Senhor. A primeira-feira desde o início do cristianismo, substituída. Este dia foi substituído pelo domingo, certo? Então vamos ver as passagens sobre o sábado e domingo, para depois falar sobre o Antigo e o Novo Testamento, né? A prevalência do Novo sobre o Antigo. Em Marcos 2, 27 a 28. E prosseguiu: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, pelo que o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. E aí, isso
o próprio Jesus coloca como ele sendo o Senhor de tudo e ele se colocando Senhor do sábado também. Lembrando que, além de sabá significar sétimo ou repouso, está também inclinado ao seba, em hebraico, quer dizer, está tudo ligado. Hebraico e aramaico são línguas irmãs, né? O aramaico descendeu do hebraico. Tudo ronda essa ideia de sétimo ou repouso. E aí nós vamos ver em João 5, do 8 ao 11 e versículo 18, diz-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou são, e tomando o seu leito começou a andar. Ora, aquele dia era sábado. Pelo que disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ele, porém, lhes respondeu: aquele que me curou, esse mesmo me disse: toma o teu leito e anda. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Ou seja, nós percebemos que Jesus alterou, fica difícil dizer alterou, mas deu um pleno cumprimento à doutrina do repouso. Ele simplesmente, com os primeiros cristãos, nós vamos ver aí em outras passagens, já colocavam o dia em que Jesus ressuscitou, que foi um dia após o sábado, que se tornou dia do Senhor, ou Kyriaké Hemera, dia do Senhor, que seria o dia do imperador, e em latim, isso em grego, em latim se tornou Dominica Dies, que seria o domingo. O dia da ressurreição, o dia onde acontece o maior milagre de Jesus, seria vazia a nossa fé se Jesus não tivesse ressuscitado. Por isso, o repouso, o sétimo dia, é deslocado do sábado para o domingo. Então fica segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, sétimo dia, dia do repouso. Não quebra com a doutrina do sabá, ou, lembrando, não é a doutrina do sábado, é a doutrina do sabá, que quer dizer doutrina do repouso ou do sétimo dia, né? Então, não quebra a doutrina e traz o pleno cumprimento, porque o sétimo dia por excelência, além de ser o dia do descanso, é o dia em que Jesus ressuscitou, em que Deus encarnado venceu a morte. E aí nós vamos ver nas passagens, Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão, Paulo, que havia de viajar no dia seguinte, conversava com os discípulos e prolongou a palestra até a meia-noite. Ou seja, o dia da partilha da palavra era na primeira-feira, que se tornou domingo. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que tiver podido poupar, para que não esperem a minha chegada para fazer as coletas. 1 Coríntios 16, versículo 2. Num domingo, fui arrebatado em êxtase, e ouvi por trás de mim voz forte como de trombeta. Apocalipse 1, versículo 10. Ou seja, já em Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, já se dizia o nome domingo, ou dia do Senhor, Dominica Dies em latim, ou Kyriaké Hemera em grego. Dia do Senhor, dia do imperador. Certo? A celebração do domingo nasceu efetivamente com a origem da igreja, pois os apóstolos estavam reunidos no 50º dia, Pentecostes, que era domingo, quando receberam o Espírito Santo em Atos 2, 1 ao 4, recebimento esse prometido em Atos 1, 7 e 8, com a ascensão de Jesus Cristo. Ou seja, o 50º dia, Pentecostes, era uma primeira-feira que se tornou domingo. Já em Apocalipse nós já tínhamos essa mudança. Agora vamos, para finalizarmos, entender que o Antigo Testamento ele só vai ter sentido se nós projetarmos, colocarmos o Novo como o nosso norte, porque o Novo Testamento tem como centro o próprio Jesus. Onde está isso, Marcos? Mateus 5,17, já está no Evangelho. Não julgueis que vim abolir a lei e os profetas, não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Ou seja, a lei e os profetas é a centralidade do Antigo Testamento, que é formado pelos 5 primeiros livros da Bíblia, que vão mostrar os 10 mandamentos, né?
como principal eixo, e temos aí livros históricos, temos livros sapienciais, temos livros dos profetas, que é o maior número de livros do Antigo Testamento, são os livros proféticos. Então, quando Jesus fala, leia os profetas, não veio revogar, mas levá-los à perfeição, ele está dizendo que aquilo que está no Antigo Testamento vai ser tornado perfeito, ou vai ter seu pleno cumprimento no Novo, à luz do Novo. E aí eu vou dar 2 exemplos: os Salmos e o matrimônio dissolúvel, para a gente fechar. Os Salmos, eles muitas das vezes eles falam de guerras, que nós devemos passar por cima dos inimigos, que nós devemos destruir os inimigos. Isso é dentro da realidade de um povo que guerreava, que lutava pela sobrevivência. Mas os Salmos são orações riquíssimas também. Então, ela ganhou o seu pleno cumprimento nas palavras de Jesus. Quando Jesus fala, Senhor, Senhor, por que me abandonaste? É saído de um salmo. Na verdade, não, aquelas palavras, elas têm o seu pleno cumprimento no momento em que Jesus as profere, e não naquele momento em que o salmista escreveu. Da mesma forma, esses inimigos que são ditos nos salmos, para o cristão que lê, não são os inimigos homens, feitos de carne e osso, mas os inimigos caídos, os nossos vícios, os nossos pecados. Podemos colocar todos eles como nossos inimigos. E onde está isso? Lá em Efésios 6, a partir do versículo 12. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Ou seja, quando um cristão, não um judeu, mas quando um cristão que conhece a palavra de Deus, conhece o Senhor Jesus, recita um salmo, seus inimigos na verdade são os vícios, são os espíritos caídos que nos tentam aos vícios, aos pecados. São esses inimigos que nós estamos citando nos salmos. É ali, nesse sentido, que os salmos recebem seu pleno cumprimento. E o último exemplo, o matrimônio. Muito claro o matrimônio. Em Mateus 19, a partir do 3. Os fariseus vieram perguntar-lhe para pô-lo à prova: é permitido a um homem rejeitar a sua mulher por um motivo qualquer? Respondeu-lhe Jesus: não lestes que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e os dois formarão uma só carne? Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe um homem o que Deus uniu. Até aí nós já conhecemos, o matrimônio é indissolúvel. Mas olha aí o Novo Testamento dando pleno cumprimento ao Antigo. Disseram-lhe eles: por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher ao rejeitá-la? Ou seja, o divórcio era uma realidade do Antigo Testamento. Jesus respondeu-lhes: é por causa da dureza de vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres, mas no começo não foi assim. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita a sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e despoja uma outra, comete adultério. E aquele que despoja uma mulher rejeitada, comete também adultério. Ou seja, a partir daí, Jesus nos mostra que no coração, nos pensamentos, nos desígnios do Senhor, o matrimônio sempre foi indissolúvel. Mas naquela época, que ele fala na época de Moisés, quando foi permitida a carta de divórcio, era um momento em que o pleno cumprimento da lei não estava à vista de todos. Por isso, o Novo Testamento, nós cristãos devemos interpretar o Antigo à luz do Novo. Dessa forma, todas as atrocidades que nós vamos ver nós vamos perceber que é por causa da dureza do homem, que se trata de livros históricos, não levaram ao pé da letra e seguiram um radicalismo que às vezes muitas seitas acabam seguindo, como por exemplo a teologia da prosperidade. Se você levar o Antigo Testamento como centro da sua vida, você vai perceber
que os bens materiais estão no centro da nossa existência. E não é assim que Jesus ensina em todo o Novo Testamento. É mais fácil passar o camelo por dentro do buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. É uma passagem bem simples, mas existem muitas outras que vão falar contra a teologia da prosperidade. Mas é por isso que nós precisamos colocar o Novo Testamento como o nosso norte na hora de interpretar, de olharmos para as passagens do Antigo Testamento. Senão, nós acabamos nos transformando em seitas protestantes que exaltam o Antigo Testamento e se esquecem das verdades primordiais do Novo Testamento na pessoa de Jesus Cristo. Até o próximo vídeo.